paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vindas a esse encontro, momento de fé e reflexão. E aí a gente vamos vivendo um momento em que Nossa Senhora coloca para nós a reviver a nossa história da Igreja, onde a gente vai fortalecendo a nossa fé, onde vamos buscando compreender o que está acontecendo hoje, onde a gente vai podendo fortalecer a nossa fé, podendo ficar cada vez mais conhecedor dos mistérios de Cristo, pois Ele escreveu e Ele nos colocou, nos ensinou, para que a gente possa conhecer os seus mistérios. E nesse momento vamos invocando a Trindade Santa no meio de nós, para que a gente possa entrar nesse mistério de fé e reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Divino Espírito Santo, entregamos a Ti a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, para que a gente possa viver esse momento de refletir, de buscar, de ouvir o que tem a nos dizer, a nos colocar diante de Ti para escutar a palavra do Senhor, e assim seja. Amém. Vamos para o livro da 25ª edição aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora, na página 300. Terceiro sinal, a divisão. 11 de fevereiro de 1979, festa de Nossa Senhora de Lourdes. Sou a vossa Mãe Imaculada. Apareci na terra, na pobre gruta de Mazambele, para vos indicar o caminho que deveis seguir neste momento difíceis. É o meu próprio caminho, o caminho da pureza, da graça, da oração e da penitência. É o caminho que o meu Filho Jesus já vos indicou para vos conduzir todos ao Pai, no meu espírito, no seu espírito de amor. Tendes em vós o seu próprio espírito que vos faz chamar a Deus de papai, de Pai. Porque vos foi participada a sua natureza divina. Segundo, pelo caminho do amor, abri-vos ao espírito de amor, que vos leva a estar cada vez mais unido na vida. Amai-vos uns aos outros como Jesus vos amou, e vos tornareis verdadeiramente uma só coisa, a unidade e a perfeição do amor. É por isso que Jesus quis que a sua igreja fosse una, para fazer dela o sacrifício de amor de Deus para com os homens. O homem hoje o meu coração imaculado estremece, angustia-se ao ver a igreja dividida interiormente. Esta divisão que penetrou no interior da igreja é o terceiro sinal que vos indica com certeza que chegou para ela o momento conclusivo da sua dolorosa purificação. Embora ao longo dos séculos a igreja tenha sido várias vezes dilacerada por divisões que levaram muitos dos meus filhos a separar-se dela. Eu obtive-lhe de Jesus o privilégio singular da sua unidade interior. Mas, esses tempos, o meu adversário conseguiu obscurecer com a sua fumaça também a luz desta sua divina prerrogativa. A divisão interior manifesta-se entre os próprios fiéis, que se põem frequentemente uns contra os outros na tentativa de defender e anunciar melhor a verdade. Assim, a verdade é atraiçoada por eles próprios,
porque o evangelho de meu filho não pode ser dividido. Essa divisão interior leva, por vezes também, sacerdotes a porem-se contra sacerdotes, bispo contra bispos, cardeais contra cardeais, pois nunca, como nesses tempos, Satanás conseguiu introduzir-se no meio deles, quebrando o precioso laço do seu mútuo e recíproco amor. A divisão interior exprime-se pelo mundo como que se tenta e deixar só, quase no abandono. Também o vigário de Jesus, o Papa, que é o Filho por mim particularmente amado e iluminado. O meu coração de mãe é ferido por ver como o silêncio, o vazio dos meus filhos rodeiam frequentemente a palavra e a ação do Santo Padre, enquanto ele é cada vez mais atingido e sofre oposições pelos seus adversários. Por causa dessa divisão interior, o seu próprio ministério não é suficientemente dividido. Por causa dessa divisão interior, o seu próprio ministério não é suficientemente difundido, é difundido por toda a igreja. Não é nem defendido e difundido por toda a igreja, a qual Jesus quis que estivesse unida em torno do sucessor de Pedro. O meu coração materno enche-se de dor ao ver que até alguns pastores recusam deixar-se guiar pela sua palavra iluminada e segura. O primeiro modo de estar separando do Papa é a aberta rebelião, mas há também um outro modo mais astucioso e perigoso, é proclamar-se abertamente unido a ele, mas discordar interiormente dele, deixando cair no vazio o seu magistério e fazer na prática o contrário daquilo que ele indica. Ó Igreja, corpo místico do meu Jesus, no teu doloroso caminho para o Calvário, chegaste à 11ª estação, e te vês rasgada e dilacerada nos seus membros novamente crucificados. E deveis vos fazer meus filhos, apóstolos do meu imaculado e doloroso coração? Deveis tornar-vos somente sementes escondidas, prontas prontas e até a morrer pela unidade interior da Igreja. Por isso vos conduzo cada dia ao maior amor e à fidelidade ao Papa e à Igreja e a ele unida. Por isso vos torno hoje, particularmente das angústias do meu coração imaculado, por isso vos formo no heroísmo da santidade e vos levo comigo ao Calvário. Assim também, por meio de vós, podereis fazer sair a Igreja da sua dolorosa purificação, a fim de que nela se possa manifestar ao mundo todo o esplendor da sua unidade renovada. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Queridos irmãos e irmãs, então aqui Nossa Senhora, ela vai colocando para nós este momento de refletir cada dia mais sobre a Igreja. A Igreja também, ela vive um momento de estar essa divisão. E essa divisão a gente vamos
aprendendo a vivê-la de uma forma concreta. Porque muitas outras coisas, vamos nos colocando, vamos refletir quando a igreja estava sendo construída com um povo escolhido. O povo escolhido, eles viveram um caminhar, primeiro para o deserto, depois eles voltaram, né, para um momento da graça, da glória em Deus. E isso foi também sendo ali movido pelo o inimigo de Deus, podemos colocar assim, porque as pessoas começaram a se sentir, né, de uma maneira sair da promessa, né, buscar uma idolatria. E essa idolatria a gente vai colocando como uma, uma heresia. A heresia é acreditar somente naquilo que a gente quer acreditar. Então, aquele povo que estava ali errante, começaram então a fazer a sua escolha. E no fazer a sua escolha, viveram então esse momento de se afastar, de se dividir. E dividiu, né, com a heresia que aconteceu, com aquele que escolheu a sabedoria, a viver na sabedoria de Deus, a buscar, a, a construir um povo novo, um povo em seu Deus. Mas ele explorou tanto esse povo e que foi contra tanta a vontade de Deus, e houve então, depois com o seu sucessor, a divisão daquele povo. Então aquele povo caminhou dividido. Assim a gente também vamos ver que essa mesma heresia, ela também entrou na igreja. Ela também foi assim vivida de uma maneira que a gente possa estar recordando, né, esses momentos, e também a gente vai vivendo, né, um reconhecimento de que hoje o que a gente está passando dentro da igreja, essa divisão, Maria ela mostra tudo o que acontece hoje. E hoje, se a gente for ver, está passando por um momento completamente diferente daqueles, porque agora já está mais abertamente, né? Os fiéis querem excomungações de vários padres, vários bispos, né? Só que a excomungação a gente pensa que é uma maneira de excomungar, de maldizer. Não, é excomunhão. Excomunhão, não excomungação, excomunhão. Então é como se um casamento ele chegasse a se romper. Ele se rompendo, então há um divórcio. Ex-marido, ex-esposa. Assim a gente vai vendo que ex o esposo, aquela pessoa já não faz parte mais da igreja de Cristo, que é o esposo, e que depois não faz parte da igreja. Então vai ser ex-esposo, ex-esposa, ex-padre. Ele já não mais conduz, ex-padre, ex-bispos, ele já não mais conduz, já não faz parte mais da igreja. Ele se separou da igreja. Então, mas ele pode voltar se ele se arrepender. Há esse momento quando o casal se arrepende, quando o casal se acabam se perdoando e
voltando ao laço do matrimônio. Assim também pode acontecer com a excomunhão. Eles podem se voltarem a viver uma vida em Cristo Jesus novamente e fazer parte da igreja. Há um processo e isso venha a acontecer. Mas as pessoas, elas não se colocam em nenhum momento de reflexão. Elas colocam somente a viver dali para frente aquilo que ela pensa e aquilo que ela quer viver, como herege ou então como pagão, né? Viver a sua fé de maneira conforme ela deseja. Então a gente vê essa divisão que Maria está falando, esse momento de que vive abertamente e depois as pessoas ainda se colocam como como se fala, vai protestando contra a igreja, vai falando, vai tirando cada vez mais fiéis de dentro da igreja, ou então vai colocando ideias para que as pessoas se revoltem contra a igreja. E a gente vai vendo também que isso também aconteceu, né, na nossa igreja e foi assim bastante difícil, né? Foi o momento em que a igreja se dividiu. E essa divisão da igreja, ela veio, né, de uma maneira assim que a gente possa rever o que aconteceu com aquele povo que estava no deserto, com aquele povo que se reuniu, aquele povo que fortaleceu, né, na palavra de Deus. Então é esse povo que a gente possa encontrar nesse momento da igreja, onde a igreja ela viveu a heresia. Ela tinha, né, momentos difíceis da sua vida em que estava caminhando. Houve então uma construção ali em Roma, onde eles se estabeleceram e ali permaneceram para que pudessem ser uma, uma fortaleza, onde poderia dali começar a fazer a evangelização mundo afora. Mas também houve duas potências, uma outra potência no Ocidente que também ali governava, mas através da orientação de Roma. Mas ali então houve um momento de que aquelas pessoas começaram a viver um momento de heresia e acreditar somente naquilo que eles queriam acreditar, porque eles queriam também uma separação, um autodomínio. Foi infectado pela uma religião, podemos colocar assim para não ofender ninguém, a gente não quer ofender ninguém, pela religião muçulmana, onde eles começaram então a duvidar da divindade de Jesus. E essa divindade de Jesus, eles colocavam como era uma divisa entre Deus e o homem, e que Jesus, ele tinha, né, todo esse poder, trazia todo esse poder, mas ele não era Deus. Então, começaram também a acreditar, não acreditar na Santíssima Trindade, voltando daquela outra forma, quando estava no deserto, a acreditar somente no Deus Pai. Então, ali foi crescendo tudo isso, e foram ainda se colocando de como adoração de santos, e hoje tem até hoje esse momento, né? Há muitas críticas, muitas formas de não entender o que é a vida dos santos, o que a igreja preserva na vida dos santos, mas enfim, acabou então aí a separação. A igreja católica ortodoxa e a igreja católica romana. A igreja apostólica, gente, a igreja católica apostólica ortodoxa e a igreja católica apostólica romana.
Aí depois houve ainda o Lutero, que acabou fazendo esse momento de dividir as pessoas. E aí dividindo também, né, o Evangelho de Cristo. E esse Evangelho que Nossa Senhora vem falando está sendo dividido até os dias de hoje. Então, esse momento que a gente precisa estar unido, que a gente precisa caminhar, porque se está agora abertamente contra o Papa, já se inicia, né, a caminhada para uma grande discórdia dentro da igreja. Isso vai piorar com os papas que vai vir suceder Francisco. A gente sabe que não sabemos quantos papas ainda há de vir, porque nós não sabemos o retorno de Cristo. Não está assim previsto o tempo e a hora. Não tem data. Então a gente só se coloca como verdadeiro cristão buscando a viver a vida em Cristo Jesus com o seu Evangelho. E no Evangelho de Marcos, que a gente possa ler um pouco e interagir com o Evangelho, né? Vamos então conhecer esse Jesus. Jesus, ele veio para nos ensinar, para nos colocar diante da verdade e viver a verdade. E no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo do 31 ao 37, vai nos dizer assim: Jesus saiu de novo da região de Tiros, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápoli. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediam que Jesus lhe impusesse as mãos. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abra-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Jesus recomendou insistência. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Mas quando mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos, muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas, ao surdo fez ouvir e os mudos falar. Então é nesse momento que nós podemos sentir a presença de Deus, o que Ele quer. Quando a gente é levado até Ele, a gente precisa fazer esse encontro, precisa querer, precisa deixar que Ele faça em nós aquilo que nós queremos que Ele faça. Abrir os nossos ouvidos para ouvir exatamente a verdade. O Evangelho que não pode ser dividido, que não se divide o Evangelho. Não se divide a verdade em uma meia verdade. E muitos estão aí dividindo e muitos estão aí vivendo esse momento de meia verdade. Não existe meia verdade. Não existe um Evangelho dividido e um Evangelho interpretado do jeito que eu quero. Existe um Evangelho interpretado pelo poder do Espírito Santo. Existe o Deus Trino, a Trindade Santa. Ele vem sobre nós e nos ajuda a fortalecer cada vez mais a nossa caminhada e a nossa fé. Então é preciso a gente fazer as nossas orações, deixar que Jesus abra os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir, tocar em nossa língua para que a gente possa falar, mas falar a verdade, falar aquilo que Ele nos coloca no ouvido. O que a gente ouve, quando a gente lê, quando a gente faz uma reflexão para nós mesmos do Evangelho. Então o que eu vivo, a minha reflexão, eu preciso então transbordar para outras pessoas. Então é nesse momento que nós podemos nos encontrar verdadeiramente em Cristo Jesus.
Que a graça de Deus venha sobre nós, nos fortalece, porque ainda vai continuar tudo isso de uma maneira cada vez mais obscura dentro da igreja. Mas a palavra de Deus vai nos ajudar, vai nos libertar e vai nos conduzir a viver uma vida em Cristo Jesus. Assim como a igreja, ela é perpétua e vai perpetuar por todos os séculos, pode diminuir como diminuiu o povo judeu, como vai diminuir aqueles de fé. A fé esfriará, muitos perderão a sua fé, mas o pouco que ficar vai fazer a diferença e vai fazer com que vai reinar novamente o poder e a graça de Deus sobre toda a igreja será renovada pela fé de poucos. Louvado sempre seja esse Deus maravilhoso. Estamos todos unidos e permaneceremos sempre reunidos no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo.